Boa noite a todos. Dona Mônica é bom, hein? Todos muito bem-vindos. Vamos então começar as nossas reflexões da noite. Primeiro, um trechinho do Evangelho, para que a gente possa ir entrando no tema. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinamentos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvido a essa palavra, a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará, os assenteis à sua direita. Leitura é fácil. Compreender é fácil. E realizar. Ainda mais quando a gente ouve perdoar 70 vezes, 7 vezes. Difícil a gente entender essa forma que Jesus quis dizer naquela época a Pedro para que ele realizasse. Se lá já estava difícil, aqui não é diferente. Porque se tivesse sido fácil, não estaríamos aqui. Mas que bom que estamos aqui. É bom a gente reconhecer que hoje a gente está aqui, buscando através da palavra de Jesus a inspiração para essa nossa trajetória, a inspiração para essa nossa caminhada. Porque se não fosse assim, se não estivéssemos nessa busca, nós não estaríamos aqui sentados, nós não estaríamos aqui ouvindo, nós não estaríamos aqui fazendo reflexões. Mas, graças a Deus, nós estamos nos encontrando nesse caminho. E aí a minha reflexão da noite, ela vai falar do texto do livro Ilumina-te, do Divaldo, um texto de Joana de Ângeles, sobre a bênção do perdão. Será que perdoar é uma bênção? E a Joana traz de uma forma tão assim, leve, compreensível, mas com muita profundidade. Ela começa dizendo o seguinte, que a harmonia do universo ela é resultado do equilíbrio entre tudo que existe na infinitude das suas diferenças. Aqui a gente pode começar a pensar já. Como que há harmonia na diferença? Já pensaram sobre isso? E aí ela continua. Se a gente for olhar, tanto no macro-universo, quanto no microcosmo, o nosso próprio corpo, as nossas células, as células das plantas, enfim. Reina ordem. Pode parecer um caos, muitas vezes, mas reina ordem. Por que será, então, que às vezes a gente acha que está tudo bagunçado, que é um caos? Se a gente olhar para o espaço,
Se a gente tiver a oportunidade de eu pegar um daqueles observatórios que consegue nos levar a uma distância bem grande, a gente vai achar que é tudo uma grande bagunça. Se a gente parar para pensar no nosso sistema solar, um Sol, planetas orbitando o Sol, cada um na sua trajetória que não se tocam. Será que tudo isso tem algo por trás? É uma grande harmonia. Os planetas não se chocam. Esse caos que a gente às vezes acha que acontece na diferença, na verdade é resultado da pobreza de nós mesmos. A falta de conhecimento de cada um de nós faz com que a gente ache muitas vezes que o caos está instalado. E não está instalado, porque se a gente acreditar que o caos está instalado, nós estamos desacreditando de Deus. Nós estamos colocando Deus onde? Quando a gente acredita que tem um caos instalado. E no perfeito ajustamento que rege as leis desse universo, justamente são as diferenças que vão fazer acontecer um conjunto equilibrado. Vocês já imaginaram se todos nós tivéssemos a mesma cara, a mesma cabelo, a mesma altura? Como que seria? É essa diversidade que gera harmonia. Ah, mas como? Não pode ser assim. Porque eu sou uma pessoa que tenho uma calma e o outro não tem. O outro é extremamente exagerado e eu sou mais simples, eu não gosto de estardalhado. É essa diferença que gera harmonia. E a Joana vem comparar isso a uma orquestra. Nós somos instrumentos. E na orquestra existe instrumento de corda, instrumento de percussão, instrumento de sopro. Diversos tipos, inclusive dos de sopro tem vários tipos, de percussão tem vários tipos. Mas quando existe alguém que faça a regência, não sai uma bela música? Aquilo não agrada a gente? Assim é o universo. Existe um regente que está coordenando e organizando tudo e nós ainda não entendemos isso. Nós ainda nos desesperamos. Claro, a gente ainda tem algumas, eu gosto de falar algumas, mas a gente não tem número para algumas, fica assim aleatório, né? Pode ser até 500 mil, sei lá. Algumas ainda deficiências que nós precisamos refazer, mas é o Pai amoroso que é o regente do universo, que criou tudo e todos. Eu preciso acreditar nessa força. Mas o que tem a ver tudo isso com o perdão? Você não veio falar a bênção do perdão? Se eu não começo a fazer essa reflexão, eu não entendo por que perdoar é uma bênção. E eu preciso pensar. Deus, quando criou o espírito, ele criou simples e ignorante, mas ele deu condições do raciocínio. E nós viemos, na nossa evolução, aprendendo coisas por conta do raciocínio. Mesmo que esse raciocínio nos leve a caminhos tortos. Mas foi. Então, sendo assim, eu preciso começar a fazer algum movimento, não que eu estou falando que a gente é descrente de Deus, mas de fortalecer a minha fé nessa força criadora. Nós, seres humanos, somos diferentes em vários aspectos, fisiologicamente, psicologicamente, mentalmente. E isso tudo em razão do quê? Do nosso processo de evolução. Deus não fez assim, faça-se o ser humano, plim. Aí ele criou um monte de clone, assim, um do outro, de espiritinhos, e aí a gente foi evoluindo. Não. Nós, da doutrina espírita, temos toda uma linha de raciocínio de como que nós fomos criados. Lá do princípio inteligente, viemos passando por reinos, até termos a condição da razão e nos tornarmos seres humanos.
E esse processo, ele não aconteceu igual para todo mundo. Nós, por exemplo, repetimos de anos várias vezes. Aqueles irmãos nossos que foram jogados, os cristãos, aos leões, naquelas arenas, já foram. Ó. Nós somos aqueles que jogaram eles, porque nós fizemos outras escolhas. Pode ter missionário no mundo? Claro que tem. Todos nós somos missionários. Um pai e uma mãe têm uma missão. Um profissional tem uma missão. É que a gente, quando fala em missão, a gente acha que é uma coisa como Cristo. E não é. Daí, em razão do nosso processo de evolução, a gente vem caminhando, mas também é natural que tenhamos as mesmas dificuldades. Por exemplo, eu tenho dificuldade financeira, você tem a mesma dificuldade. Eu tenho dificuldade de relacionamento, o outro tem outra mesma dificuldade. Mas a gente está em níveis diferentes. E isso vai variando, varia com cada pessoa, com aquilo que ela tem de história e com aquilo que ela vem construindo. Sendo assim, variando de características morfológicas, fisiológicas, também a intensidade emocional de cada um, quanto emocionalmente a gente se coloca na vida. E como consequência, nos relacionamentos de qualquer tipo, pai, mãe, filhos, tios, amigos, de trabalho, enfim, qualquer tipo de relacionamento, vai acontecer desafio. Quem aqui não tem desafio dentro de um âmbito de trabalho? Tem aquela pessoa que você acha que está querendo se impor sobre você, ou você tem uma autoridade e abusa da autoridade. Todos nós temos desafios. E no âmbito da afeição? No âmbito da afeição também temos desafios. Principalmente em casa, principalmente nos relacionamentos mais próximos, que não têm interesses materiais. Nós vamos ter desafios. Você gosta mais daquele do que desse? Não, eu tenho afinidade maior com um e afinidade menor com o outro, e eu preciso parar para pensar sobre isso. Por quê? Eu tenho mais afinidade aqui e menos aqui. O que eu tenho que realizar? Então a gente vai ter atrito, sim. Outro dia eu estava pensando sobre isso. Podia ser tudo tão bom, né? Ninguém brigar, o mundo ser tranquilo. Não seria muito mais gostoso? Seria, né? Nós vamos chegar lá um dia ainda. Mas neste mundo ainda faz parte a agressividade, faz parte a inimizade, faz parte a desconfiança, pela nossa condição. E quando eu falo nossa, é a humanidade. Uns já estão um pouquinho mais acima, como as cores do arco-íris, que a gente não vê uma linha, nós estamos em faixas diferentes. E tem irmão que ainda está numa faixa muito primária do desenvolvimento ético-moral. Alguém conhece alguém que tem essa característica? Está naquela faixa que, se ele puder pisar na cabeça, ele pisa. Se ele precisar gritar, ele grita. Se ele tiver que xingar, ele xinga. Tem gente assim. Nós estamos aqui. E essas pessoas, elas não têm energia para mudar e se equilibrar. E às vezes a gente usa a palavra, essa pessoa é passional. Não saiu do jeito dela, ela vira o bicho. Essas criaturas não têm elementos dentro delas para o equilíbrio. E vai continuar derrapando nas agressividades e nas desconsiderações pelas demais pessoas. E ainda tem aquela questão dos nossos instintos egoístas. Levanta a mão quem se acha egoísta. Nossa, quanto gente mentirosa que tem aqui. Vamos, gente, levanta a mão aqui. Nós somos egoístas. Não é aquele egoísta, não, eu não vou te emprestar isso aqui. É alguma coisa aqui dentro, que mexe com a gente, que ainda faz a gente tomar atitudes que a gente não deveria tomar. E a gente sofre com esses instintos. E aí a gente vai
se escondendo, deixando aquilo mais abafadinho, para combater a todos que, mesmo com ou sem motivo, nos são antipáticos. Olha só, o meu instinto egoísta te considera uma antipática. Será que ela é antipática? Será que não sou eu que estou precisando repensar nos meus instintos? Como diz uma pessoa que eu conheço, os instintos primitivos que carregamos. Em razão disso, nos tornamos ferrenhos adversários uns dos outros, nos comprazendo. A Joana, quando ela traz essa palavra, eu falei, nossa, né? Tem gente que tem prazer mesmo em acusar, em agredir e em criar dificuldade. E fiquei pensando em mim. A gente tem que fazer reflexão. Quando a gente pega um texto para ler, para estudar, a gente precisa se colocar naquele papel. Nossa, será que eu me lembro assim, nessa encarnação, eu não acho que eu tenho um adversário ferrenho que eu veja. Posso ter um monte aqui atrás de mim, ó, os desencarnados. Mas eu acho que eu não estou me comprazendo em acusar, em agredir, em criar dificuldade. Eu ainda tenho um prazerzinho quando eu vejo assim, fulano de tal que fez isso, aquilo, outro, foi preso. Ai, ainda bem, merecia. Eu falo, ai, por que você pensou isso, Mônica? Coitado. Quem é o coitado na história? Mônica, você não falou do perdão ainda. Somente quando a gente compreende o estado que a gente se encontra dentro da história, em que o outro se encontra também, é que nós vamos ter condição de desculpar. Como eu vou desculpar alguém se eu nem sei quem sou eu? Se eu nem sei das minhas dificuldades? Como é que eu vou querer julgar alguém se eu também não sei a respeito dele? Todos experimentam impedimentos no propósito interior da transformação para melhor. E esses impedimentos é que nós precisamos ter atenção. Todos nós temos esses impedimentos. O que nós precisamos fazer? Superar instintos. Então, aconteceu qualquer coisa, respira fundo antes que você faça o que não deveria fazer. E essa é uma palavra que eu gosto muito de usar. A razão. Então, eu tenho uma característica de ser racional. E às vezes eu não acho muito legal. Mas a gente precisa pensar também com o coração. Coração e mente não pode se separar. Mas adotar a razão como norma de conduta é importante porque constitui motivo para viver-se em harmonia. E ela fala, consigo mesmo. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso viver em harmonia comigo. Como que eu vou viver em harmonia com o outro? Com todas as diferenças, igual uma orquestra. Se o instrumento da orquestra estiver desafinado, como que vai sair a música? Assim somos nós precisamos afinar esse instrumento que nos cabe, para que a gente viva em harmonia na diferença. Graças a Deus na diferença. Mas a gente não pode esquecer de duas coisinhas, ela colocou aqui. Nós não devemos prestar atenção nas exigências descabidas que fazemos, e às vezes a gente exige tanta coisa da gente mesmo que não tem cabimento, e nem nas negligências convencionais, aquele jeitinho, né? Não, tá tudo bem, pode passar. É super importante a gente fazer isso, mas como? Autoconhecimento. A doutrina fala isso, o evangelho fala isso, Jesus falava isso. Não é só a Joana que traz sempre na obra dela. Conhece-te a ti mesmo. Tá lá. Se a gente escolheu ele como modelo e guia, eu acho bonito quando eu ouço, acho que é o Haroldo falando, modelo porque ele foi um exemplo. E guia porque ele sabe o caminho a Deus. Ele não é um guia. E ele fala assim,
Você vai contratar um guia para te levar em determinado lugar, você vai querer alguém que conhece o caminho. Você não vai querer uma pessoa que está indo lá pela primeira vez como você. E se ele já trouxe essa ideia, conhece-te a ti mesmo, é aí que a gente perdeu a mão. Quando estávamos lá naquelas épocas, nós perdemos a mão aí. A gente não se conhece. Então, através do autoconhecimento e dos exercícios de reflexão em torno dos problemas existenciais, não dá para fechar o olho. Nós precisamos refletir sobre os problemas da existência, que são muitos. E para resolver, precisa se conhecer. Assim a gente vai adquirir o equilíbrio e o sentimento de amor capaz de desenvolver o perdão. Agora o perdão chegou. Olha, falei um monte de coisa antes do perdão. Sem todo esse conhecimento de quem a gente é, de que as diferenças são harmônicas naquilo que elas têm, eu conhecer a mim, eu não consigo desenvolver o perdão. Não consigo. Falar desculpa é uma coisa. Falar me perdoe é uma coisa. Alguém te pedir perdão e você, tá bom, perdoo. Isso não é perdão. E eu li aqui um trechinho. Tem que ser desprendimento. Mas a coisa que me fizeram, a coisa que falaram de mim, seja lá o que for, a gente ainda tem essas mesquinharias. Foi muito sério. Sério quanto? Em que sentido? O que você pode fazer com tudo isso? Claro que é mais fácil. Tá bom, te perdoo, tá? Mas não quero ver mais sua cara. Quer dizer, eu vou apagar o que fez? Não, ninguém está falando que vai apagar, que vai esquecer, é mentira. Mas eu vou ressignificar aquilo. Porque a hora que eu passo a me conhecer, a hora que eu reflito quem sou eu, que eu também tenho aquilo, porque eu não reconheço nada em ninguém que eu não tenho em mim. Não dá. É a mesma coisa que aqui chegar um estrangeiro de uma língua nativa, falar uma palavra que ele fale que seria um computador, se eu não tiver aquele registro em mim, eu não vou entender o que ele está falando. Então, toda vez que eu estou apontando o dedo, ele me magoou, ele fez isso, eu não perdoo. Eu estou deixando de olhar para dentro de mim. Porque se eu reconheço aquela atitude, é porque eu tenho ela em mim. Eu posso não realizá-la mais com intensidade, mas ela mora em mim. Então é assim, através do autoconhecimento e das reflexões em torno dos problemas existenciais, que a gente vai ter equilíbrio e sentimento de amor. Sentimento de amor. E quem ama de verdade, perdoa. Perdoa. Sem segredo nenhum. Quando descobrimos-nos em dificuldades para a superação das nossas tendências e aquilo que nos perturba, é fácil. Quando a gente descobre isso na gente, é fácil a gente compreender que os outros também têm essas dificuldades. Mas a primeira coisa que a gente faz quando a gente não sabe quem a gente é só o outro que tem dificuldade, eu não tenho. É só o outro que é desequilibrado, eu não sou. É só o outro que é irado, eu não sou. Mas quando eu reconheço em mim, eu consigo ver que o outro também tem a sua história. E assim sendo, surge o quê? Tolerância para um e para o outro. Porque eu reconheço em mim, reconheço nele, eu vou ser mais tolerante. E sendo tolerante, eu vou desenvolver compaixão. Para com as misérias humanas caminha ainda difícil para a ascensão espiritual. Então, para eu perdoar, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que desenvolver o sentimento de amor. Eu tenho que entender que o outro também tem as mesmas dificuldades que eu. Eu vou começar a ser mais tolerante com ele. Eu vou começar a ter mais compaixão. E aí sim, aí o perdão vem. Aí o perdão acontece. Onde eu trabalho, a gente tem muitas histórias. Eu trabalho com crianças e adolescentes no terceiro setor. Então a gente teve um caso recente de uma criança que foi abrigada
e ninguém entendeu por que essa criança foi recolhida, cadê a mãe dessa criança, cadê a mãe dessa criança. Então virou um julgamento. Não, porque essa mãe é negligente, não, porque essa mãe é usuária, não, porque essa mãe não sei o que, não, porque essa mãe não sei o que lá. Aí eu fiquei pensando, né? Tá, ela é usuária, ela é negligente. Por quê que ela é negligente? Qual é a história dessa mãe? Eu não estou justificando as atitudes dela. Eu estou tentando entender aquele indivíduo que cometeu algumas coisas para eu minimizar o sofrimento de uma criança. Para tentar fazer com que essa criança possa ser devolvida para a mãe. É isso que a gente não faz. A gente cobra um do outro. A gente cobra muitas vezes o que o outro não vai saber dar para a gente, porque ele não tem material. Por isso o estudo é importante. Por isso a compreensão da vida é importante. E a doutrina, ela dá tanta condição da gente fazer esse movimento. Esforça-te, recado da Joana, para não carregar o lixo mental do ressentimento. Ai, o fulano fez isso. E fico remoendo, e fico remoendo. Isso é lixo, é tóxico para a gente. E isso vai responder por muitos males que infelicitam as pessoas rancorosas. Aí a gente põe a culpa no mundo. A gente adoece, a gente perde o equilíbrio. Quando a gente cultiva a mágoa, a Joana fala, que se dá lugar ao desejo de vingança, você está se envenenando. Você está se envenenando. No falso pressuposto que esse tóxico só vai matar o adversário. Quer dizer, aquele momento que você pensou, que você lançou uma energia ruim, uma palavra ruim, você acha que você só está atingindo o outro? Se ele tiver bem, não vai chegar nele não. Mas você vai tomar aquele banho. Aquele banho de energia pesada. Aí a gente tem que correr para o centro e pedir, ai, dá um passo porque eu estou carregada. E não presta atenção que sou eu que estou fazendo isso. Sou eu que estou depositando em mim essas energias. Claro, a casa está aqui para o trabalho do bem e do amor. O passe nos ajuda a ganhar força para que a gente comece a refletir sobre as coisas. E não porque, eu não estou bem, eu vou lá, tomo um passe, saio de lá bem, eu vou lá, passo a semana, volto, tomo um passe. Não. O passe, ele vem para dar um banho na nossa alma, para a gente começar a pensar, o que está acontecendo na minha vida? O que eu preciso refazer? O que eu preciso pensar? O que eu preciso mudar em mim? Aí sim. Aí a gente ganha força. E aí a gente muda muita coisa. Eu coloquei uma tirinha numa página que fala isso. A pessoa foi tomar paz. Ai, eu tô ótima. Nossa, que beleza. Aí vem o espiritinho, obsessor, e o amiguinho dele. Nossa, mas você deixou ela ir na casa espírita? Sim, para ela se sentir bem, porque a hora que eu sair eu pego ela de novo. É só para ela se sentir bem. Nós fazemos isso. Por isso que a Joana fala, aprenda a se enxergar. Olhe quem você é. Presta atenção nas coisas que acontecem ao seu redor. O que te causa? Naquela situação me deu uma raiva. Ótimo. Você identificou, porque raiva todo mundo sente. Mágoa, angústia, todo mundo sente. Mas o que eu vou fazer com isso? Esse é o convite dela. Somente o perdão incondicional, eu te perdoo se você fizer isso para mim. Senão eu não vou perdoar, não. Então isso não é perdão. O incondicional é portador de paz íntima, libertando o espírito de todos os atavismos doentios que ainda ressumam no seu comportamento. A nossa história é longa. Nós não temos 50, 60, 70, 30, 20 anos. Nessa existência, sim. Mas o nosso espírito, não. Ele tem toda uma história que é bonita. Mesmo com tanta queda, é bonita. E aí tem uma figura. E ela fala que, figurativamente, todos nós temos o lado do cordeiro e o lado do lobo dentro da gente. Quem que a gente escolhe para deixar agir? Jesus não tinha o cordeiro, tá? Só para enfatizar. Ele não tinha.
Mas durante o processo evolutivo dele, ele teve que lutar com o lobo dele. Não foi nesse mundo, mas teve. Então ela fala, nós temos essas duas figuras dentro da gente. E elas lutam entre si, ou lutam a nosso favor ou contra a gente. A vitória vai ser daquele que a gente alimentar melhor. Quem eu escolho, o lobo ou o cordeiro, para alimentar? Então a função do perdão, gente, é ser o elemento fundamental na conquista e na preservação da nossa saúde verdadeira. A nossa saúde real não é a do corpo, é a do espírito. O corpo é consequência só. Então, se a minha saúde verdadeira é a do espírito, eu preciso começar a trabalhar outras coisas. Não só fazer dieta, fazer exercício. Não, tem outras coisas que eu preciso fazer. Se crês difícil aplicar a bênção do perdão em relação ao que te ocorre de desagradável, ou aquele que te maldiz, entende quanto é mais complexo tornar-se melhor aquele que te cria embaraços e animosidades. E é o que a gente quer fazer. Eu quero te melhorar. Eu não quero me melhorar. Você tem que mudar. Eu não. E é tão difícil a gente entender esse processo porque a gente não se conhece, volto a repetir. Então, aqui é só pra gente. Eu não gosto da palavra inimigo, mas estava no texto. Eu prefiro falar desafeto hoje. O nosso desafeto, aquele que vem, que a gente se sente magoado, qualquer coisa assim, ele é infeliz. Não é uma pessoa feliz. Porque o feliz não vai derrubar ninguém. Ele se sente desamparado, muitas vezes. Ele conserva inteira a sua criança maltratada. Qual é a história daquela criatura? E muitas vezes ele arrasta o que ele já viveu e continua disseminando isso. Ele está fugindo sempre para a agressividade, porque isso é uma forma de defesa. A agressão é uma forma de defesa, a fim de esconder a sua insegurança. Então, aquele que a gente considera um desafeto, ele é inseguro também, assim como nós. Perdão, então, não significa que as mágoas, as dores, as ofensas sejam desconhecidas ou jogadas no tapete do inconsciente. Não é esquecer o perdão. A gente não vai esquecer. Mas se assim a gente fizer, a gente vai estar transferindo de campo emocional. Então, se eu vou jogar debaixo do tapete, não, vai, esquece isso, passou, mas eu não consegui elaborar, uma hora eu entro em desequilíbrio. Todas elas devem ser diluídas, as mágoas, as dores e as ofensas, compreendidas, superadas, como resultado das reflexões saudáveis em torno do próximo e da existência. É ressignificar. Para ressignificar aquilo que nos chega, eu preciso saber quem eu sou. Como que eu vou receber algo de fora? E para eu fazer isso, é um trabalhinho. Ninguém se movimenta no mundo sem enfrentamentos. Outra reflexão que eu sempre faço, podia não ter problema nesse mundo, gente. Seria tão mais fácil viver. Será? Não com as pessoas que habitam esse mundo. Com certeza, um mundo sem problemas é muito melhor para se viver. Mas com as pessoas do nível deste mundo, isso não vai acontecer. Que são excelentes oportunidades, os enfrentamentos, para a gente medir os valores morais íntimos, as conquistas mentais e as realizações pessoais. E aí vem a lição, né? Aquele que a gente chama de guia, de mestre, deu seu testemunho quando ele estava lá, no maior problema. Tudo bem que às vezes a gente se sente crucificado também, né? Mas ele lá, ele pediu para que perdoasse, que Deus perdoasse, porque aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Ele conhecia a alma humana, mas ele conhecia a alma humana porque ele tinha mediunidade, porque ele via as pessoas, porque ele sabia quem ele era. E ele sabendo quem ele era, ele sabia que aquelas pessoas estavam também em dor. E pede perdão para Deus, porque eles não sabiam o que estavam fazendo.
Então, gente, vamos seguir o exemplo e sermos nós aquele que vivencia a honra da graça do perdão a todos. Mônica, impossível. Tudo bem, eu considero também, muitas vezes impossível. Eu perdoo esse, aquele lá não dá ainda. Mas se você reconhece isso, você pode começar a se trabalhar. Você pode começar a melhorar. E aí isso vai ser uma coisa que vai acontecer. Para finalizar, eu vou colocar uma música, que vai ser a nossa oração, para passar para a segunda parte. O pessoal recebe o passe aqui, quem estiver agendado, vai para a sala. Então eu peço que vocês fechem os olhos para escutar com a alma essa música, tá? É o meu convite. Uma voz gentil me chama. Feche os olhos e relaxa. Só escuta. Presta atenção na letra. Guardei mágoa por tanto tempo, carreguei feridas que não cicatrizavam. Orgulho dizia, não perdoe, não esqueça, mas minha alma cansada já não aguentava. Então ouvi uma voz cheia de luz e ternura, dizendo que o perdão não é fraqueza, é cura. Soltar quem me machucou é soltar a mim mesmo, é devolver a paz que eu tanto mereço. Perdão que liberta, perdão que renova, perdão que transforma a dor em paz, perdão que limpa a alma, que lava a memória e faz o coração voltar a cantar. Perdão que liberta, é o maior ato de amor que eu posso dar. Joana me ensina com carinho e sabedoria que quem não perdoa vive preso ao passado, que o rancor é uma prisão que eu mesmo construí e que só o amor tem a chave do cadeado. Hoje eu escolho soltar, hoje eu escolho curar, devolver a luz onde só havia escuridão. Não porque o outro merece, mas porque eu mereço viver leve, viver livre, viver em oração. Perdão que liberta, perdão que renova, perdão que transforma a dor em paz, perdão que limpa a alma, que lava a memória e faz o coração voltar a cantar. Perdão que liberta, é o maior ato de amor que eu posso dar. E se ainda doer, eu peço ajuda ao alto, que o amor de Jesus passe por mim, que Joana me envolva com seu manto de luz e me ensine a perdoar até o fim. Perdão que liberta, perdão que cura, perdão que me faz renascer, perdão que liberta, que todo meu ser possa dizer: eu perdoo, e agora eu sou livre para amar novamente. Perdão é o maior ato de amor.
Passemos então aos passos. Que bom, amigos. Que bom receber essa chuva de bênçãos que a espiritualidade amiga tão amorosamente derramou sobre todos nós. Sendo assim, nós tenhamos o carinho e a gratidão a esses irmãos que preparam esse ambiente desde muito cedo, conhecedores de cada um que aqui viesse, que nos inspire em nossos lares e trabalhos para que aqui possamos estar à noite. Esses irmãos que não desistem de nós, esses irmãos que, conhecedores da nossa alma, buscam junto a nós desenhar um caminho do bem, um caminho de amor. Agradecidos somos então a essa casa que nos acolhe semanalmente, aos trabalhadores do espaço que aqui se colocam, médicos, enfermeiros, espíritos que trazem os fluidos tão necessários a cada um de nós. Gratos somos a Jesus, esse irmão de coração que veio até nós e que mostrou o caminho. Ele não falou, ele mostrou. Gratos somos a Deus, essa força criadora, a qual temos muita dificuldade de compreender, pela nossa pobreza ainda espiritual, mas que lá no fundo, sendo criadoras do Criador, criaturas do Criador, nós sentimos a sua existência. Gratidão a Maria Santíssima, esse Espírito que nos acolhe como filhos também de coração. E a todos aqueles que hoje se encontram também encarnados ao nosso lado, nos amparando. O exercício da gratidão liberta e nos ajuda no caminho do exercício do perdão. Se conosco, irmãos queridos, hoje e sempre. Que assim seja. Tenha uma boa semana. Boa noite a todos. Boa noite.